Podem começar. Intel, sua história, processadores, evolução atual. A Intel é uma das maiores fabricantes de microprocessadores. A Intel foi fundada em 1968, inicialmente utilizando o nome de NM Electronic, posteriormente modificado para Integrated Electronic ou Intel. Seus primeiros produtos foram as memórias SRAM. Em 1971, lançaram seus primeiros microprocessadores e um microcomputador. Em 1972, embora antes da década de 80 o foco da companhia estivesse voltado para a produção de memórias VRAM, devido à alta concorrência e ao sucesso alcançado pelos computadores pessoais lançados pela IBM em 1981, a empresa alterou seus produtos principais para microprocessadores. Essa é uma tabela da história. Sua origem: Estados Unidos. Fundação: dia 18 de julho de 1968. Fundador: Robert Noyce e Gordon Moore. Sede: Santa Clara, Califórnia. O que é processador? Processador é uma das partes mais importantes do computador. Ele funciona como nosso cérebro. Ele é quem recebe, processa e envia todos os dados. Vamos comparar o processador com uma agência de correios. Se você manda uma carta para uma pessoa do outro lado do mundo, quem vai se encarregar de processar e fazer a transferência de saída a chegada dessa carta ao destinatário é os correios, ou seja, o processador é o correio entre as pastas de origem e o destino do seu computador. Ele também determina a velocidade de transferência de dados. O primeiro microprocessador foi lançado na década de 80 pela Intel. Foi ele o Intel 4004. Os primeiros processadores Intel: 286, 386 e 486. Processador 286. O Intel 80286 foi lançado em 1982, utilizado principalmente pela IBM no PC. Em 1984, trazia como novidade os barramentos de 16 bits, possibilidades de acesso de até 16 MB de memória e uma unidade de gerenciamento de memória integrada. Permitia multitarefas em quantidades limitadas. Bom, boa noite. Dando continuação, o processador 386 trouxe como principal diferença a capacidade predictiva, conhecido como multitarefas de antecipação. Além disso, utilizava um barramento de 32 bits e tinha a memória em modo protegido. Logo após o 486, que foi nomeado sem o prefixo 80 por motivos de direitos de patente, o 486 teve grande avanço em termos de arquitetura comparado com o 386, pois ele já contava com cache de dados, com instruções dos chips, mas ainda tinha a unidade de barramentos com 32 bits. Próximo. Logo após, foi lançado o Pentium 1, em 1993. Conhecido também como 586, é o quinto representante da Intel. Sucessor do 486, é o primeiro a não ter somente números no seu nome. Sua principal alteração foi no barramentos, que passou de 32 bits para 64 bits, duplicando a capacidade de leitura de memória. Eis a imagem do Pentium 1. Em 1997, foi lançado o Pentium 2, já utilizando o encapsulamento CEP
parecido com um cartucho de videogame na época. O seu soquete desse processador foi determinado com o nome de slot. O Pentium 2 tinha capacidade de 32 KB de cache L1 e 512 KB de cache L2. Eis a foto do Pentium 2. O Pentium 3 é o primeiro com arquitetura Cat-meio, que trabalhava com frequência de 450 a 600 MHz, com cache L1 de 32 KB e cache L2 de 512 KB, e frontside bus de 100 MHz. Em seguida foi lançado o Cop9, com frequência de 650 MHz a 1 GHz. Vamos à foto dele. Em sequência, em 1998, a Intel lançou o Celeron, que passou por diversas modificações, mas tinha um custo muito elevado. Por isso, a Intel foi obrigada a lançar o Celeron 7, que tinha um custo mais barato, mas não possuía o cache L2. Então, não teve uma boa aceitação no mercado, porque ele era muito lento. Então, para ter uma boa aceitação no mercado, a Intel lançou o Celeron A, que tinha um bom preço para o consumidor e possuía um cache L2 de 128 KB integrados. Eis a foto do Celeron. Dando continuação aí, logo após o 24, novembro de 2000, representando a 7ª geração de processadores. O processador que podia alcançar clocks muito altos, chegando até 3,8 GHz em condições especiais. Os outros modelos dessa linha também incluíam a tecnologia Hyperthreading, HT, funcionalidade que fazia um processador físico trabalhar como se fosse duas CPUs lógicas. E a foto do processador Pentium 4. Logo após veio o Pentium Dual Core. Executa 2 núcleos de processador, independente em um único encapsulamento físico na mesma frequência. Apresenta cache L3 compartilhado até 3 MB. É uma versão com menor custo do Power 2 Duo, que opera com frequências mais baixas e possui uma quantidade menor de cache L2. As 3 primeiras versões lançadas desse processador possuíam um frontside bus de 800 MHz, visando manter compatibilidade com placas-mães também mais antigas. Logo após o Power 2 Duo, foi lançado a partir de 2006. Essa linha foi composta por um processador de 2 núcleos. As principais características do Power 2 Duo são o desempenho até 3 vezes mais rápido devido ao sistema de processamento multi-core, que por sua vez combina 2 núcleos de processadores independentes em uma unidade física de execução de mais instruções por ciclo de clock, então maior aproveitamento de energia. Esse é o processador. Logo após veio a tecnologia top do momento, de 3, 5 e 7. Começando por 3, foi lançado em 2010. Traz 2 núcleos de processamento, também com a tecnologia Hyperthreading, memória de cache 4.000 MB compartilhado, nível L3. Suporte para memória RAM DDR3 de 1333 MHz. O Core 3 vem equipado com um controlador de memória DDR interno, um controlador de vídeo integrado e um Intel HD Graphics, que opera na frequência de 733 MHz. E o suporte para a utilização de duplo canal para a memória RAM. Como todos já devem saber, a Intel lançou 3 desses processadores diferentes, que é o 3, o 5 e o 7. Cada um possui um foco, pois existem usuários com interesses distintos. O Intel Core 3 é a linha de CPUs voltada aos menos exigentes. Por pertencer à nova linha Core, o i3 traz 2 núcleos de processamento com tecnologia também Hyperthreading, que possibilita a realização de mais tarefas. Memória cache de 4 MB compartilhada, nível L3. Suporte para memória RAM DDR3 de até 1333 MHz e muito mais. E a posta do processador Intel. Os modelos da linha Intel Core 3 utilizam um novo soquete, encaixa na placa-mãe. A Amora se forçou. Esse novo tipo de soquete
será utilizado para os processadores Intel Core i3, i5 e também o i7. Eis a placa-mãe e o novo encaixe do processador i3, i5 e i7. O i5 é o intermediário, disponível em modelos 2 ou 4 núcleos. A CPU da linha i5 possui até 8 MB de memória, resta nível L3 compartilhado, controlador de memória interna integrado, tecnologia Intel Hyper-Threading, tecnologia Turbo Boost e muito mais. Com a utilização da tecnologia Turbo Boost, você não vai precisar se preocupar, porque o seu Intel Core i5 vai alterar a frequência ou a voltagem do CPU sem sua permissão. E logo você verá um aumento significativo em desempenho. Falando especificamente dos modelos i5, há a possibilidade de aumento de até 800 MHz na velocidade. O i7, a última palavra em tecnologia de processamento, é o i7. A linha de processadores voltada ao público entusiasta e profissional. Traz muitos benefícios e especificações de carimpejo. Todos os CPUs da série Core i7 possuem 4 núcleos. Só a versão lançada X possui 6 núcleos. Memória cache L3 de 8 MB, controlador de memória integrado, também com a tecnologia Intel Turbo Boost, a tecnologia Intel Hyper-Threading e a tecnologia HD Plus, e ainda o recurso Intel KPI. Os processadores Intel i7 trabalham com a tecnologia Intel HD Plus, a qual é responsável pela compatibilidade entre CPU e programas que usam os conjuntos de instruções SSE4. Tal característica possibilita um maior desempenho em aplicativos mais robustos, que necessitam de um poder de processamento de alto nível.